Boa tarde a todos, graças a Deus, mais uma semana abençoada, onde nós vamos começando toda a trajetória de uma semana de novo. E na realidade isso conclui para muitas bênçãos na nossa vida, para que possa uma nova oportunidade. A semana passada erramos, a semana passada falhamos, a semana passada nós cometemos alguns desequilíbrios, porém Deus nos dá a oportunidade de uma nova semana para que nós possamos ter uma nova dimensão dentro dessa semana. Hoje nós vamos falar sobre mentalidade escrava, mentalidades que se escravizam, né? Será o tema dessa tarde nossa, que Deus possa te abençoar. Oramos a Deus neste momento. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, pelo grande privilégio de estarmos aqui novamente, mais uma vez, Senhor, adentrando os lares, para deixar uma palavra de esperança, de fé. Venha sobre nós, Senhor, nesta tarde. Venha abençoar, Senhor, cada cidadão que está chegando do trabalho, cada senhora que está chegando do trabalho. Vidas essas que levaram uma carga de trabalho neste dia, Senhor, e temos uma semana pela frente. Venha abençoar nós, Senhor. Venha abençoar essa cidade. Venha abençoar os teus filhos, nossos filhos, Jesus, dando eles a paz, a bênção. Que eles possam entrar pelo caminho das bênçãos, da verdade, da retidão, desviar-se das drogas, do crime. Senhor, guarda os nossos filhos, guarda a nossa família, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos meditar no texto onde está o livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 12, que nos diz: Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrermos no deserto. Esse texto é um texto que fala do povo de Israel, o povo hebreu, os judeus hoje, que nós conhecemos, o povo que está lá em Jerusalém. Devido à ida de José para o Egito como escravo, que os irmãos o venderam, acabou o povo de Israel, depois de Jacó indo a encontrar, e acabou eles ficando por escravos, não já de imediato, mas diz que veio um faraó depois que não conhecera José, e escravizou todo o povo. E eles ficaram por 420, 430 anos escravos. Bom, de repente o Senhor então os tira de lá. E eles querem voltar para trás, né? E esse texto eu quero aproveitar aqui porque existem pessoas que não conseguem distinguir o propósito de Deus em suas vidas. Elas preferem ficar na escravidão em que estava outrora, né? Escravidão religiosa, escravidão de vícios, escravidão de crimes, escravidão de preguiça, escravidão de egoísmo. Quantas prisões que existem que levam as pessoas a serem escravas, né? Escravas daquele egoísta desejo, aquele egoísmo desejo de que a pessoa tem sobre si mesmo, né? Então, são pessoas que vivem na sua ignorância e nos seus pensamentos e com atitudes imaturas, inseguras, destruindo o propósito que Deus tem na vida delas. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Você não pode dizer que você nasceu por acaso e que você não queria ter vindo ao mundo, né? É importante que nós entendamos que milhões de embriões naquele momento da fecundação estavam ao caminho e você foi a pessoa que conseguiu. Você não tinha olhos, você não tinha pernas, você não tinha cérebro ainda, você era apenas um embrião. E você venceu aquela corrida de 15 centímetros, 20 centímetros e chegou às trompas e fecundou. E você foi ser gerado, você foi ser gerada, né? E hoje talvez vive aí lamentando uma escravidão de egoísmo. A vida, as oportunidades e tal. Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci pobre? Por que eu nasci rico? Por que eu nasci dessa forma? Por que eu nasci com deficiência? Olha, veja bem, as pessoas elas queixam exatamente daquilo que elas estão presas. A verdadeira prisão de uma pessoa está dentro dela. Quantas pessoas que estão presas dentro de um cárcere fechado e elas estão livres, ainda continuam fazendo atrocidades, ainda continuam fazendo coisas boas, né? Tivemos, por exemplo, Gandhi, que foi um homem preso injustamente porque o seu país foi invadido pelos ingleses e ele lutava, mesmo dentro da prisão, ele lutava, estava livre para fazer o bem, lutando com o seu povo para ser
libertos daquela escravidão. Mas existe opostamente pessoas que elas aceitam a escravidão sobre si e elas passam a ser subjugadas e elas vão adiante. Por exemplo, olha, vou ser sincero para você, eu como pastor há 23 anos que estou pastoreando, há 37 anos eu cuido de pessoas, né? Logo que procurei a igreja, fui servir a Deus, né? Eu não fui para uma religião, eu fui conhecer o Evangelho. E ao conhecer o Evangelho, eu comecei a ser uma pessoa livre. E eu sempre lutei para ser uma pessoa independente. Na minha carteira profissional, eu tenho um registro na Vepira Volkswagen, que foi feito em Piracicaba. Depois eu já saí e já abri uma firma, né? Eu estava aprendendo parte elétrica residencial e industrial. Já abri uma empresa, o rapaz falou, eu não posso registrar ninguém, eu não tenho condição de registrar ninguém. O que você quer fazer? Eu falei, olha, eu quero abrir uma firma então e já quero aprender, porque depois eu quero ser eletricista. Então eu já pus na minha cabeça que eu queria ser patrão, eu queria dirigir a minha vida, eu queria tocar a minha vida. E eu incentivo muito isso nos púlpitos onde eu estou fazendo a minha homília, a minha palestra, a minha mensagem que eu estou passando, né? Ou a palavra do Senhor junto com ela, com a palavra de esperança que eu levo. Então eu sempre estou lutando com as pessoas para que elas sejam pessoas que avancem, que prosperem, que sejam livres, né? Agora, eu concordo que existem pessoas que nasceu para ser empregado, né? Ele não sabe passar um final de semana trabalhando. Ele não consegue chegar num final de semana e falar, eu tenho que trabalhar o sábado e domingo e tal, e eu vou folgar na segunda-feira. Na segunda-feira eu faço churrasco. Tudo bem, você é patrão, você é dono de sua vida. Mas tem pessoas que não, é o final de semana que para ele é o presente, né? Então eu tive um fato semelhante na minha vida, uma pessoa que eu dei uma oportunidade para ela, ajudei a montar o negócio e de repente ela chegou, não, eu não consigo numa sexta-feira, 4 horas da tarde, estar dentro de uma empresa trabalhando e saber que eu tenho que trabalhar o sábado e tenho que tocar o domingo, né? Ainda mais quando se trata de sorveteria, e o negócio tem que tocar mesmo, né? Eu não consigo, não dou conta. Bom, então você tem que morrer como empregado. Agora, empregado eu não digo que seja uma escravatura. Depende do tipo de patrão que você tem e o trabalho que você está fazendo, porque tem serviço escravo ainda hoje, né? Mas aqui o Senhor está tratando de um povo que ele queria libertá-lo. Ele queria libertar esse povo, tirar daquele cativeiro que era uma promessa para ele, né? O livro de Provérbios, no capítulo 20, versículo 5, Deus diz, os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento o traz à tona. Jesus já falara, que diz que o coração é a fonte da vitalidade do ser humano. É do coração que procede o que sai na boca do ser humano, né? Então, um dia eu soube cavar o meu coração e entrar nas profundezas dele e tirar para fora o que eu queria. Um jovem que aos 14 anos conheci drogas e acabei depois me envolvendo com drogas e saí aos 20 anos, quando eu conheci a palavra de Deus, fui liberto, isso no ano de 1980, já está indo para 37 anos, vai fazer agora, julho agora faz 37 anos, vai fazer 37 anos. Então eu consegui tirar de dentro do meu coração aquilo que eu queria ser na vida. Agora existem pessoas que elas não têm sonho, elas são mortas-vivas. Você já ouviu falar de pessoas que são mortas-vivas, né? Elas querem ficar para sempre no mesmismo, naquilo. Elas não sonham, elas não desejam, né? E tá bom. Bom, cada um tem a sua escolha. Eu estou tratando aqui com pessoas que elas querem sair dessa escuridade, sair dessa imensidão, sair de todo esse propósito e querer avançar na vida, ser pessoas diferentes, né? Então, não há como viver nos ciclos com que uma mentalidade presa aos ciclos passados, ela queira retornar ao seu processo passado. Isso é uma metanoia maluca, né? Não, uma vez livre, seremos livres agora. Interessante que o livro de Deuteronômio, ele fala sobre o escravo da orelha furada. O que era o escravo da orelha furada? Ele tinha uma dívida com aquele senhor e de repente ele era levado para trabalhar lá e trabalhava por 6 anos. Isso no mundo judaico. E lá depois ele chegava o 7º ano, libertava ele. E aí no libertar tinha uns que não queriam. E por que não queriam? Porque eu não vou conseguir ter essa vida que eu tenho aqui, mesmo trabalhando de sol a sol, eu não vou conseguir me libertar e ter uma vida como eu tenho aqui com o meu patrão, como escravo dele. Então essa pessoa era um bom patrão, era um bom senhor.
Era um bom toube, né? E aí, ele então submetia aquilo, aí eles levavam na ombreira da porta e com a sovela, aquilo que fura a cinta, furava a orelha dele e colocava uma argola dizendo: agora você é escravo para sempre. E era irrevogável e irretratável, né? Nós temos isso na Bíblia, que fala que no tempo passado acontecia isso. Então, é importante que nós entendamos que existe necessidade de uma mudança na nossa mente, nós mudarmos as nossas atitudes, pois nós mesmo que haja consequências difíceis, porque se houve uma promessa para a minha vida, para que eu seja livre, eu preciso conseguir entrar nessa nova estação, nesse novo processo, nesse novo ciclo, e que Deus está me abençoando para ser livre. Então eu me lembro, por exemplo, quando eu fui deixar as drogas, 1980, junho, conheci Jesus, conheci a palavra de Deus, e naquela Piracicaba, eu morava em Piracicaba. Piracicaba nos anos 80 se tornou uma cidade violentíssima, mas violentíssima, eu já disse aqui várias vezes. E era absurdo você viver ali sem você não saber que um vizinho seu foi assassinado, né? Filho do fulano foi assassinado, e era aquela guerra, mais ou menos como no Rio de Janeiro. Diz que Piracicaba chegou naquela época a ser mais violento que o Rio de Janeiro, na época. Bom, e eu no meio daquela cidade, eu no meio daquela confusão toda, mas escolhi Jesus. Agora, você parar, entrar numa igreja, casas de recuperação, meu pai estava ajudando a fundar o Desafio Jovem, que veio através dos Estados Unidos para o Brasil. O Desafio Jovem foi fundado nos Estados Unidos pelo pastor David Winker, né? Com aquele grande traficante e assassino Nick Fogg, né? Que depois até ele deu o livro escrevendo A Cruz e o Punhal. Se você achar, leia, um livro maravilhoso, chama-se A Cruz e o Punhal. E o Nick ajudou então a iniciar esse projeto Desafio Jovem, que ele era um jovem, parece que porto-riquenho, ele de Porto Rico. Ele estava assim em recuperação nos Estados Unidos e foi liberto através da palavra de Deus, e ele ajudou a fundar esse projeto com o pastor David Winkerson, né? E aí iniciou então o Desafio Jovem no ano de mais ou menos 1967, 68 para 70, e aí iniciou esse grande projeto e chegou aqui ao Brasil no ano de 1980. E foi um trabalho abençoado. E eu me recuperando, eu ajudei também aquele projeto. Não fui internado em casa de recuperação, não estou discriminando esse trabalho, que aqui nós tivemos uma casa de recuperação, mas acabamos envolvendo com aquele projeto porque era um caminho muito abençoado. E eu vou ser sincero para você, teve momento na minha vida que eu pensei em não suportar o embate do veneno, do ácido dentro do corpo, e você tem que enfrentar aquilo para você conseguir vencer. Quando as minhas forças iam acabando, a minha luta física, mental, psicológica, eu prostrava de joelho e clamava a Jesus. E Jesus foi me dando força, foi me dando graça. E faz 37 anos que sou liberto das drogas, do ácido, né? Graças ao bom Deus, a Ele toda honra, toda glória. E paguei um preço altíssimo por isso. 8 anos depois, a minha filha mais velha nasce com problemas nos pés. A médica disse que alguém usou drogas pesadas na família. Minha esposa disse que foi meu esposo. E ela não conseguia andar direito. Foi uma guerra muito forte para mim também. Vencer todo aquele processo. Então, um processo que forma a minha vida e a sua vida como escravos, como dependente daquilo, codependente daquilo. É muito difícil você sozinho querer sair daquele ciclo. Você sozinho não conseguirá. Você está aí, por exemplo, talvez você é um viciado em internet. Nós estamos aí agora abrindo caminhos de recuperação de pessoas que estão envolvidos com a internet. Os internautas estão doentes. A pessoa chega a defecar na roupa, urinar na roupa, fica sem comer, né, e toma droga para ficar ali dia e noite e vai se arrebentando. Então são escravaturas que nós estamos vivendo. Nós chegamos numa época, veja bem, filhos, acabou-se hoje aquele processo que nós assistimos no passado, onde as pessoas saíam da América, saíam dos Estados Unidos com navios para roubar os africanos, para roubar os indianos, para roubar aquelas pessoas e trazê-los como escravo. Acabou esse tempo, isso não existe mais. Os navios negreiros que traziam os escravos, né, roubados de sua pátria, hoje não existe mais. O diabo criou um novo caminho, ele criou um novo método agora.
Ele te escraviza pela droga, ele te escraviza pelo dinheiro, é chamado na Bíblia o Mamon, o Deus Mamon, é uma entidade. Quando você está sem dinheiro, você é uma pessoa, quando você tem dinheiro, você é outra. Você é um escravo do dinheiro. Ora, o dinheiro, ele não veio para ser senhor da minha vida, o dinheiro veio para que eu pudesse dominá-lo e administrasse ele. E quantas pessoas são escravas de dinheiro? A família não tem mais importância, o trabalho não tem mais importância, o importante é o dinheiro. Tudo que ele faz é pensando no dinheiro, é um escravo do dinheiro. Esse povo estava indo a caminho de uma terra que Deus dera a eles, e ele falava que esse lugar, o Senhor quando chamou, disse, olha, vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Em outras palavras, uma terra gorda, uma terra saudável, uma terra abençoada. E nós assistimos hoje o mundo luta para que aquela terra não seja dos judeus. Mas é bíblico e a Bíblia diz que é deles, o Senhor o deu. E por isso eles vivem tentando tomaram já, né? Nós assistimos aí em 1945 o Estado de Israel voltando a ser o Estado de Israel. Um dos nossos governantes, Oswaldo Aranha, deu o voto na época em que Israel voltou a ser o Estado. E essa guerra toda que tem ali. Agora nós vimos a Unesco lutando para despatriar de novo, destruturar o processo ali e baixar Jerusalém como sendo a capital deles ali. E essa guerra toda, isso aí já desde muitos anos atrás vem esse processo. Porque se o judeu despatriar daquele lugar e sair daquele lugar e aquilo lá não for seu mais, então a Bíblia está errada, as promessas de Deus estão erradas. É isso que eu quero que você entenda nessa palavra hoje aqui. E Deus tinha promessa para aquele povo, como Deus tem promessa para você também. Agora, nós temos que entender que o Evangelho está sendo deturpado em muitas igrejas, em caminhos religiosos inescrupulosos, estão sendo deturpados. Por quê? Porque as pessoas, elas querem a bênção, elas não querem ser uma bênção. Então, a bênção que eles querem é uma bênção dominadora do egoísmo. São escravos religiosos. E o Senhor veio nos libertar dessa escravidão religiosa. Ora, eu só sou uma pessoa abençoada por Deus se eu tiver um bom carro, tiver uma boa casa, tiver uma boa roupa, tiver dinheiro no banco. Isso é sinal que eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Não, senhores. Não, senhores. Isso não quer dizer que você é uma pessoa abençoada. Jesus, quando veio, ele criticou muito sobre as riquezas. Também ele não deixou claro que uma pessoa que tem posses, tem dinheiro, tem riqueza, vai ao inferno. Não é isso. O jovem rico, por exemplo, quando ele disse, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele disse, guarda os mandamentos. Ele falou, guardo isso desde a minha mocidade. Ele falou, te falta uma coisa. Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres. Ele não mandou trazer para ele. Hoje a pastorzada por aí que se diz pastor, manda trazer para eles, né? Traga para mim. Não. Aí tá errado, filho. Aí então você tá tomando o lugar do camarada que é rico lá e vai pro inferno, meu filho, no lugar dele. Porque o dinheiro se tornou Deus também da cabeça de alguns líderes religiosos que se dizem ser líderes, quando que na realidade estão dentro do processo do mercenarismo, né? Não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é algo muito puro, muito sublime, muito simples, muito doce, muito meigo. O Evangelho é um processo que nos ensina a sermos pessoas afáveis, amáveis. O Evangelho nos ensina a conviver com pessoas doentes, pessoas desprovidas, pessoas fracas, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas cultas, pessoas não incultas. O Evangelho é um autoconselho, ele é um processo sociológico que envolve uma sociologia muito magnífica, diferente do que as pessoas pensam. Você pode perceber que a pessoa que ela é religiosa, ela tem preconceito das outras, ela faz preconceito de outras pessoas. Preconceito que eu estou falando dentro da crença dela, dentro do processo religioso dela. Ela chega, vai para aquela comunidade que ela está, para aquela igreja que ela está, ela quer apresentar o carro, quer apresentar a roupa, quer apresentar o status dela, né? Então isso não é o cristianismo. O cristianismo não é isso, gente. O cristianismo é libertação. O cristianismo é ser uma bênção. O que é ser uma bênção? Ser uma bênção, para ser uma bênção para a sua vida, eu não preciso ter dinheiro. Basta eu ser uma pessoa liberta, livre. Eu sou uma bênção. A partir do momento que eu chego perto de você com interesse nos seus bens, nos seus negócios, no que você possui, eu já sou do demônio. Eu deixei de ser de Deus. Então, Jesus, ele no seu processo, ele convida um povo a receber uma transformação. Por que Jesus foi atrás dos escusados, dos escravizados religiosamente, dos deturpados religiosos, né?
Foi atrás dos pobres, porque para eles, não pensa que essa mensagem que essa turma prega aí de prosperidade é de hoje, não. Não, isso é lá do tempo de Jesus já. Eles pregavam isso, que uma pessoa que tinha um problema de deficiência era uma pessoa amaldiçoada por Deus. Jesus corrigiu isso, disse, alguém chegou e disse, por que ele nasceu assim? Quem pecou foi pai, mãe? Quem foi ele? Jesus falou, não, ele nasceu assim para que o nome do Pai seja glorificado. E curou a criança, né? Olha que ignorância de um religioso desse, né? Então, muitas vezes, eu estou em situação melhor, Deus te colocou você em situação melhor para você ajudar um que está em situação pior. Deus lhe deu saúde para você amparar quem está sem saúde. Deus lhe deu uma mente abençoada para você ser patrão, então não faça deles escravo, faça deles funcionários abençoados. É isso aí, gente. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho de Cristo, ele não veio para que pudesse subjugar uns, escravizar outros, oprimir outros, né? Então, a nossa comunidade tem um jovem lá que é o Isaías. O Isaías é um reciclador aqui da nossa cidade. E o Isaías, ele faz questão, quando termina o culto, de vir me cumprimentar, me dar um abraço, né? E todos nós valorizamos ele dentro da nossa comunidade. Ele é um reciclador. E aí? E aí? Talvez ele seja muito mais inteligente do que eu, ele sabe o que serve para fazer dinheiro num lixo e eu não sei. Ele chega num lugar onde tem os recicláveis, ele sabe fazer daquilo ali fonte de dinheiro e eu não saberia. Talvez você não saberia. Então ele é uma pessoa inteligente. Tira daquilo que muitas pessoas que inteligentes jogam fora e aquilo se faz dinheiro com aquilo. E ele faz. É a nossa vida. E aí agora? Agora esse povo está a caminho de uma terra. O Senhor está aqui tratando com você, talvez você já aceitou a Cristo, já aceitou esse Evangelho, mas você não consegue se libertar dos seus vícios, da sua maledicência, você não consegue libertar-se das drogas, você não consegue libertar da mentira, da trapaça, das fraudes, da corrupção, do engano, da briga. Você não consegue ser uma pessoa diferente. Isso é estar na escravidão, voltar à estaca zero. Então, Jesus, ele nos convida a estar numa outra esfera, entrarmos a um processo novo. Recebemos uma porção da parte de Deus. Se recebemos ela, vamos adiante. Muitas promessas, mas agora é preciso mover-se na direção das promessas de Deus e não ficarmos como parasita. Foi o que esse povo não quis fazer. Eles indo, enfrentando um deserto, eles queriam voltar para o Egito e ser escravos. E quantas pessoas são assim? Olha, meus filhos, eu confesso de coração que eu lido com o ser humano já há alguns anos, são 37 anos lidando, né? Lidando com as pessoas, trabalhando com elas, tratando com elas. Às vezes sou psicólogo, às vezes eu sou mal compreendido, às vezes sou bem compreendido, porque muitas das vezes a pessoa, ela chega até você, ela quer receber a resposta, ela já veio com o script da resposta. Ela tem um problema, ela não sabe resolver o problema, mas ela tem uma resposta definida para ela, para aquele problema. Aí ela chega em você. Esses dias uma pessoa chegou em mim, eu conheço mais ou menos a trajetória da pessoa, ela já fez tanta coisa errada na vida dos outros e se diz ser uma pessoa cristã, ela não faz parte da nossa comunidade, mas virou, mexeu, vem conversar comigo. Esses dias ela chegou, eu tô com uma ação da justiça e tal, pastor, o senhor ora para que Deus possa me abençoar, deu vontade de falar, olha, eu quero que você chegue lá, filho, da minha parte, eu acredito da parte de Deus também, pela pessoa que você é, pelo que você tem feito com pessoas aí simples, extorquido e passado elas para trás. É importante que você chega lá e você leva uma martelada ao contrário lá, filho, para você sentir o peso da justiça. E é importante que nós começamos a sentir ela aqui, porque aqui nessa vida, se você não começar a sentir um peso da justiça, você não vai passar naquela de lá. Paulo escrevendo, ele disse, há pecados de alguns homens que manifestam precedendo o juízo. O que ele está falando? Há pecados na nossa vida que se manifestam aqui nessa vida. Porque se esses pecados se manifestar no juízo lá, será tarde demais. Porque a vida única que recebemos é nessa trajetória, nessa linha de trajetória. Quando nós chegamos e entramos à eternidade, já está definido para onde nós vamos. O que no capítulo 17 de Lucas fala sobre a passagem do rico e Lázaro? Diz que o Lázaro morreu e foi levado para os seios de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. Tártaro, buraco, profundidade. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, para o entendido o caminho do céu é para cima, para desviar do inferno que está embaixo.
Então é nessa vida, é nesse quadro dessa vida, é nesse trâmite do segmento da nossa vida, é que você define, no você partir dessa vida, para onde você vai na eternidade, céu ou inferno, trevas ou luz, com Deus ou sem Deus. É você que define. Por quê? Porque Deus lhe deu um direito de escolha. Ele lhe deu um direito e uma razão de você pensar. Ele te deu esse direito. É eu e você que escolhemos a nossa trajetória. Então aqui o Senhor diz que Ele quer nos dar essa bênção, que nós sejamos abençoados. Agora, ser abençoados não é as pessoas olharem em mim e ver eu no status, no apogeu, muito bem, Rolex no braço, dinheiro no bolso, gastando. Não é isso, não é isso. Se você tem isso, glorifique a Deus e use disso humildemente. Porque isso não assegura a salvação. Isso não assegura a salvação. O que assegura a salvação é um coração contrito, é uma pessoa transformada de dentro para fora, é uma pessoa que ela se libertou de toda a escravidão, de falácias, de maldição, é uma pessoa que ela se tornou uma pessoa livre para ir e vir, sem nenhuma dependência de materialismo. Ela depende exclusivamente de Deus. Deus estava com esse povo no deserto. Deus trabalhava numa linha abençoada para ir com eles. O povo hebreu, ele saiu do Egito com mão forte. Deus abençoou eles. E ele disse, eu sou. O que significa eu sou? Em outras palavras, não há outro além de mim. Deus estava dizendo para eles, eu sou. Não existe. O faraó endureceu e Deus falou, tem coisa, meus filhos, que sabe, as pessoas não entendem, até mesmo grandes homens da Bíblia não entendem. Quando você lê, por exemplo, no capítulo 5 de Êxodo, por exemplo, você vê a guerra que Abraão estava entre ele e Deus. Por quê? Porque a coisa complicou. Moisés, ele se complicou com o processo que Deus deu a ele. Deus chegou a ele, quando chamou ele, falou, você vai lá e você vai tirar meu povo e tal. Ele pôs obstáculo, Senhor, quem sou eu e tal. Não consigo nem falar. Deus falou, já resolvi esse problema. Você é gago, eu já resolvi esse problema. Eu posso curar você, eu sei quem é você, eu posso curar você. Ou eu posso arrumar uma pessoa para falar por você, e é o que eu vou fazer. Eu vou colocar seu irmão para falar por você, Arão. Então tá. Chegou lá, falou. Aí Deus, no momento, Deus ainda fala para ele, lembra de uma coisa, ele não vai deixar vocês ir. Ele vai endurecer. Ele não vai deixar. Mas eu com mão forte vou tirar vocês de lá. Então ele vai. Chega lá, quando ele fala com o povo, eu tô aqui, cheguei aqui, Deus falou comigo e tal, e eu vou tirar vocês aqui, nós vamos embora daqui. Vocês arrumem as roupas aí, arrumem as coisas aí e tal, e nós vamos embora. Foi lá falar com o faraó, quem é? Eu sou o Senhor, mandou vir aqui falar com o Senhor, libertar o povo. Ele falou, negativo, não sai não. Não vai sair não. Aí chamou os seus carrascos e disse, olha, esse povo, eles estão ociosos. Não deixa os egípcios buscar mais palha para fazer os tijolos. Eles que vão ter que se virar em pegar água, agora a palha, aumente o serviço para eles. Eu acho que é de lá que surgiu essa frase, cabeça vazia, oficina do diabo. Eu acho que é de lá. E aumenta o chicote neles. Nossa, aí virou uma confusão. E eles vieram, Moisés e tal, o negócio ficou pior agora. O que você foi fazer para nós? Nós estávamos aqui trabalhando, escravo, tranquilo e tal. Agora o porrete está comendo de nós. Ele falou, não, peraí, calma aí, é o seguinte, houve um probleminha aí e tal, eu vou voltar lá falar com Deus. Você encontra Moisés indo falar com Deus 20 vezes. E ele não conseguiu lembrar do que Deus falou. Não vai dar certo as primeiras vezes. Ele vai endurecer, ele não vai deixar vocês ir. Sabe, muitas das vezes, nós estamos tão obcecados por aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, que nós não entendemos o que Deus quer conosco e da forma como Ele quer, porque nós queremos fazer da forma que nós queremos. E Deus, Ele jamais vai fazer as coisas da forma como nós queremos, a não ser que nós estamos querendo que seja feito da forma que Deus quer. Aí Ele fará como nós estamos querendo. Agora, você quer que Deus faz algo na sua vida e você já leva um script. Deus, eu quero desse jeito aqui, meu filhinho, Deus não é seu empregado e nem seu escravo. Não, se você costuma delegar a ordem assim e as pessoas fazerem ou executarem, Deus não é dessa dimensão. Precisa a minha vontade estar envolvida à vontade de Deus e a vontade de Deus atrelada à minha vontade. E aí, por isso que muitas das vezes nós somos enfiados em cada roubada
né? E aí Moisés volta bravo, Deus, é o seguinte, ó, complicou e tal. Aí Deus, ó, pera um pouquinho. Pera aí, Moisés. Eu não te avisei que... Mas o senhor falou que ia tirar. Eu falei que ia tirar, mas eu falei para você que não, ele não ia deixar. Eu te avisei. Está lá no capítulo 3. Acho que é o versículo 17. Falou, eu te avisei que eles não iam deixar. Então Deus sabe o que ele está fazendo. Agora, nós é que não sabemos o que é que nós estamos fazendo. Porque quando nós descobrimos a vontade de Deus passa a ser administrada na nossa vida. E é o que as pessoas não querem. A vontade de Deus, né? Alguém esses dias me perguntou o seguinte, pastor, Deus é eterno? Como é que é isso? Como é que é eternidade? Eu disse, olha, a eternidade é você só tirar o tempo dela. Pega aí um relógio, tira o tempo dele. Acabou, o Cronos, tira o Cronos. Acabou. Deus, ele é eterno, porque não tem tempo nele, não tem tempo para ele. Não existe tempo no plano de Deus. Deus é eterno. Eterno, a única coisa eterna é que não existe tempo. Então, se alguém quiser colocar tempo em alguma coisa, já não é mais eterno. É assim que funcionam as coisas de Deus. Então, Moisés vai lá, fala 20 vezes com Deus e tal. E tem uma coisa, né? Tem hora que para você sair dessa mesmice que você está, lembre de uma coisa, hein? Você vai ser abandonado. Prepare-se para a solidão. Você vai ser abandonado, você vai ser abandonada. O senhor está brincando, pastor? Não, estou falando sério, velho. Quantas decisões que eu tomei na minha vida e que eu fiquei sozinho? É duro você ser abandonado. Agora, é importante que você não abandone, mas que você faça uma retirada. Ao invés de você ser abandonado é uma coisa, agora você fazer uma retirada para que você faça uma retrospectiva e faça um levantamento daquilo que você está desejando. É o que as pessoas que estão escravas não sabem fazer. Elas não sabem fazer isso. Elas se definem que são incapazes, elas se definem que não têm condição, elas se definem que estão subjugadas àquilo, elas se definem que está entregue àquilo. Eu não consigo sair da droga. Eu não consigo deixar de trair o meu esposo, a minha esposa. Eu não consigo deixar de enganar, de trapacear, de roubar, de furtar. Eu não consigo. Então ela já se declarou escrava. Então essa pessoa, ela vai sofrendo solidões. A solidão, ela vai tomando conta. A solidão tomará conta da vida de uma pessoa dessa, porque ela fez uma escolha onde pessoas vão começar a se retirar da vida dela. E quem é que vai entrar na vida dela? Pessoas do mesmo perfil. Quanto mais você se aprofunda na escravatura, mais escravos estarão à sua volta, pessoas sem perspectiva. A Bíblia registra um fato que Davi, quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, ele me vai para a caverna de Adulão. Quando ele chega na caverna de Adulão, que ele se isola ali, ele agora se sente o quê? Retraído, porque estava sendo procurado pela morte de quem? Do seu amo, do seu rei. Aí chega ele o quê? 400 homens desgostosos de espírito, endividados. E diz que esses homens uniu a Davi. E foram libertos e ajudaram a Davi a se fazer rei de Israel. Esses homens estavam subjugados por opressão, eles não eram escravos. Eles estavam sendo escravizados e martirizados, mas não eram escravos. Não estava dentro da sua concepção ser escravo. É interessante. Uma certa vez eu tinha hábito na minha cidade de Piracicaba, que ali eu cresci um pouco mais na minha adolescência, então de vez em quando eu ia nos riozinhos e pegava aqueles peixinhos coloridos, lambarizinhos dos rabinhos vermelhos, rabinho pretinho, aqueles paulistinhos, e pegava lá e tal e trazia. Então eu me lembro um dia que eu coloquei o aquário aqui, um aquário pequeno, né, mais ou menos de 10 por 8 centímetros, e coloquei uma aqui de 50 por 80, e coloquei bem perto. Você não acredita? De repente eu olho os peixinhos pequenos desse aquário pequeno querendo pular para o grande. Mas eles são irracionais. O que eles estavam vendo através do vidro? Isso aqui é pequeno. Vamos para um lugar maior. E estavam arriscando a sua vida a cair no seco e morrer sem oxigênio, sem água, mas arriscando a pular. Praticamente quase, era 10 centímetros de altura, o outro tinha quase que 40, então dava quase 30 centímetros de altura. E alguns conseguiram, e eu fiquei abismado com aquilo.
Puxa vida, eles queriam uma liberdade maior, eles queriam, mesmo que ali fosse um aquário, uma prisão, né? Mas ali eles se sentiam mais livres, estaria melhor para eles, né? Então, que interessante na vida de um animal isso, né? O animal, ele troca de território, ele vai atrás de mais liberdade, mais comida, e os homens se escravizam. Fala a verdade, vamos fazer um ponto aqui, um pontinho rápido aqui para nós, já estamos chegando ao final da mensagem. Fala a verdade, você nasceu fumando tabaco? O que é que te levou a ser viciado no tabagismo? O que é que te levou? Talvez seu pai que mandava você buscar fumo de corda, talvez era seu pai que mandava você buscar cigarro. Talvez as propagandas que te induziu a pessoa dando aquela tragada, né? E aí montava num cavalo, numa motona e tal, você viu aquilo e te iludiu que aquelas esbaforadas de cigarro te dariam um bom cavalo, te daria uma boa motona, né? Te daria uma mulher bonita, igual o cara viu lá, ele fumando e chega uma mulher bonita. Aí aquela mulher bonita fumando, você também viu e falou, você é bonita como aquela mulher. Mal sabia que você estava entrando numa armadilha e você passou a ser escrava. Você passou a ser escravo. Hoje você não consegue deixar o tabaco. Você vai para um lugar, um ar límpido, um ar puro, você tem que levar o seu cigarro. Você tem que levar o tabaco lá. Porque você se tornou escravo. Aí tem que levar um tubo debaixo do braço, né? Uma garrafa debaixo do braço. Tem que levar um monte de cerveja para você beber, porque senão isso não foi divertimento. Porque você é escravo. Você não consegue mais viver sem essa liberdade. Assim estava o povo de Israel. Pastor, mas onde você chegou? O que é isso? Ué, não, eu estou te falando do Evangelho. Estou te explicando o que é o Evangelho. Então é importante que nós entendamos que Jesus ele veio para libertar os cativos. Isaías no capítulo 53 ele diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparecido nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre homens de dor, experimentados no trabalho, como de quem os homens escondiam o rosto. E não fizemos dele caso algum. Não queríamos ser libertos. Então está lá na Bíblia, Isaías capítulo 53. Eu citei para você aqui. Então, é importante que nós entendamos que Cristo ele veio nos libertar. Deus ele quer nos libertar. Ele quer nos libertar. Agora, precisa ver se você quer ser livre. É o caso do povo de Israel. Eles não queriam ser livres. Vamos morrer nesse deserto aqui e tal, e blasfemando contra Deus. E Deus, olha, eu estou com vocês. Então, vamos lá. De repente, cumpre aquilo que Moisés ouviu de Deus. Olha, vai chegar um momento que o faraó vai mandar vocês embora. Ele vai mandar. Esse camarada que está tentando segurar vocês, porque afinal de contas o prejuízo que vocês vão dar a eles é grande. Veja bem, esse número de gente sair, que está construindo pirâmide, que está fazendo todo o serviço bruto para eles, que está aí nessa luta e tal, ele vai pedir, vocês saiam daqui. Qual foi a última praga? Dos primogênitos. E por que foram essas pragas, pastor? 10 pragas. Porque eles tinham 10 deuses protetores. Todas as pragas que foram caídos dentro do Egito foram pragas para defragar os deuses egípcios. Importante nós entendermos isso. Aquilo era a proteção. Quantas pessoas têm na sua religião, no seu mérito, um protetor? Quando que Deus ele está acima de todas essas entidades. E assim Deus o fez. Pegou os egípcios e falou, olha, eu vou provar para vocês que eu sou Deus. Eu sou. Deixa eles vão resistir 10 vezes. E Moisés foi 20 vezes reclamar com Deus. E chegou um momento que o faraó falou, gente, sai daqui, vai embora, pega tudo que vocês têm. Gente, olha, dê coisa para esse povo aí, vamos fazer eles embora. Chega. E eles queriam voltar para trás. O que eu conheço de pessoas que foram libertas das drogas, ficaram um tempo, né? Eu me lembro na nossa casa de liberação, a pessoa ficava lá 9 meses, limpíssimo. Ora, 9 meses sem usar droga, aí sai na rua, 3 dias depois já está usando droga. Isso é voltar à escravatura. Isso é voltar à escravidão dos vícios. Jesus quer te libertar nesta tarde. Jesus veio para libertar a sua vida. Jesus ele veio para tirar essa escravidão da nossa vida. Jesus quer nos libertar. Eu vou ser sincero, eu me relaciono com todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas.
não vou dar nome. Tem pessoas aqui na cidade que mexem com centro de bruxaria, né? Magia negra e tal. E eu converso. E daí? Eu tenho Deus. Deus está na minha vida. Eu não posso ter medo dessas coisas. A única forma que eu acho que eu não tenho medo, eu luto seriamente, é para não pecar, não entristecer o meu Deus. Do contrário, a coisa é complicada, meus filhos. Esta é a palavra dessa tarde. Eu quero ler o último texto para você, que está aqui no livro de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Deus deu o norte para eles. Sigam em frente. Vá em frente. Não fique olhando para o Egito. Não volte para trás. Então, um homem que Deus coloca à frente de um povo para levá-los à liberdade, a tirar da escravidão. E esse povo fica preso em si mesmo. Seja liberto em nome de Jesus. Então, vamos lá. Você vai agora receber a oração. Eu vou estar orando por você. Hoje, às 19h30, ali na nossa comunidade, teremos o altar da oração, estaremos lá orando a Deus, abençoando sua vida. Por favor, vocês da nossa comunidade que estão me ouvindo, vamos para lá levantar uma oração por esta nação, pedir a Deus e a bênção para essa nação, né? Que Deus encaminhe nossos governantes para o caminho certo e que a paz reine sobre o nosso coração. Vamos orar então. Pai querido, louva-te, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, tem feito, Senhor, através dessa palavra. Venha libertar vidas agora, Jesus. Pessoas que estão no vício, ó Pai, e desejam ficar livre do tabaco, da bebida, das drogas. Senhor, repreenda em nome de Jesus, saia todos os vícios. Pessoas que estão enfermas, receba a cura, o milagre neste momento, Senhor. Ó Deus, haja, Senhor, sobre essas vidas a libertação, porque o Senhor veio nos libertar. Senhor, dê a tua paz, Senhor, a cada coração, a cada família, Senhor. Dê a tua graça, a tua bênção, Senhor. Ó Deus, venha sobre nossas vidas, sobre esse lugar que nós vivemos. Venha abençoar este lugar, Senhor. As empresas, abra a porta de trabalho, abra a porta do comércio, Jesus. Aos lavradores que estão aí cuidando do café, Senhor, os agricultores, os cafeeiros, Senhor, deles a tua bênção, a tua paz. Abençoa essas fazendas, guarda, livra dos assaltos, guarda, Senhor, eles, Senhor, estejam sobre a tua bênção, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado por mais um dia. Amém, amém.